Estamos estudando o Evangelho no trabalho, mas de uma perspectiva muito interessante. Ou seja, servindo Cristo em sua profissão com um novo propósito. Ou seja, que Deus abra o nosso entendimento acerca desse novo propósito, um propósito que, na verdade, é eterno, mas que em nosso coração, muitas vezes, nós deixamos de prestar a devida atenção. Na semana passada, o pastor Marco Aurélio nos trouxe a importância desse novo propósito no que diz respeito às questões de idolatria do trabalho. Ou seja, um perigo grande, um extremo grande que pode trazer para nós grandes consequências, grandes problemas, né? Quando nós colocamos o trabalho em evidência máxima, ou seja, ele está no topo, nós tornamos ele uma idolatria. E eu lembro bem que, ao bater o papo também com o rapaz que estava auxiliando, né, na aula, eu lembro muito bem dos perigos em que o rapaz colocou, em que passou a sua vida, quando percebia que o trabalho poderia tomar o lugar devido de Deus em nossas vidas. E a idolatria, então, está na ponta de uma linha muito tênue de grande perigo em nossas vidas. Mas, para hoje, eu gostaria de também meditar com vocês no que diz respeito à outra ponta dessa linha tênue, que, embora pareça ser algo insignificante, mas ela se apresenta de um problema gravíssimo também para nós. Da mesma ponta, na ponta, vamos dizer assim, esquerda dessa linha tênue está a idolatria, nessa ponta direita também fazendo trazendo grande consequência para as nossas vidas, está a indiferença no trabalho. E essa indiferença, vocês vão acompanhar, que de fato traz aí alguns problemas para nós. Para que a gente dê início no nosso bate-papo de hoje, eu gostaria de conversar com você no que diz respeito, em primeiro lugar, como podemos definir indiferença ou indolência. Eu fui pesquisar nos dicionários que nós temos à disposição e eu encontrei as seguintes definições para indiferença ou indolência. Preste atenção. O que é indiferença? Ela é falta de interesse. Ela pode ser colocada também como falta de atenção, uma falta de cuidado, de consideração, um descaso ou até mesmo um desdém. Notem vocês que se nós fôssemos analisarmos cada ponto desse, cada significado, já teria uma preocupação enorme para as nossas vidas. Muito grande no que diz respeito a nós colocarmos a indiferença no trabalho como uma falta de interesse. A falta de interesse traz para nós uma consequência grave, traz para nós uma situação em que nós estamos agindo como se tivéssemos como uma obrigação naquele trabalho. E com isso, o nosso interesse é mínimo. Nós não estamos ali dedicando totalmente. A falta de atenção traz também grandes consequências, porque em determinados trabalhos, e na maioria deles, existe a responsabilidade. E se nós agimos com falta de atenção, certamente nós teremos
grandes consequências. A falta de cuidado, ou seja, o cuidado não somente com a responsabilidade do trabalho, mas muitas vezes está atrelado com o nosso companheiro de trabalho. E se nós agimos com falta de cuidado, certamente estamos expondo as pessoas que estão ao nosso redor ao perigo, enfim, às consequências disso tudo. E aí por aí vai a falta de consideração. Você já se imaginou trabalhando, não tendo nenhum tipo de consideração, descaso ou desdém? Eu estou ali trabalhando única e exclusivamente com um fim principal, ou seja, que os meus resultados redundem em um valor financeiro que seja, que compense para nós no final do mês. Essa é a nossa único interesse. Então, se nós fôssemos analisarmos somente pelo significado da indiferença ou indolência trazido pelos dicionários que estão à nossa disposição, certamente já seria algo extremamente preocupante. Mas nós estamos falando aqui sobre a ótica bíblica, o que o cristão deve colocar como ponto máximo em sua vida, em todas as esferas da sua vida. Então, pela ótica bíblica, entendemos que uma das formas mais sutis e talvez a mais perigosa de indolência em nosso trabalho é a nossa falha em reconhecer os propósitos de Deus onde estamos inseridos profissionalmente. Então, notem que a preocupação agora acaba dobrando, triplicando em nossas vidas quando olhamos com os óculos bíblicos, quando nós olhamos com os olhos da fé, quando nós estamos olhando para o que a Bíblia nos diz acerca da nossa responsabilidade como cristãos. E quando também olhamos para esse prisma, o nosso trabalho também não está fora dessa lista. O nosso trabalho faz parte da nossa vida cristã. E como tal, nós podemos cair num erro gravíssimo. Um erro gravíssimo, quando eu digo aqui, é no sentido de nós entendemos que estamos alheios à responsabilidade cristã quando estamos inseridos no nosso trabalho. Olha só essa frase que interessante. Podemos alimentar e acreditar que o nosso valor como cristãos se restringe àquilo que fazemos na igreja e que o trabalho que fazemos é só um mal necessário, no qual perseveramos a fim de ganharmos dinheiro para honrar o dízimo e as missões da igreja. Esse erro é um erro comum no meio cristão. Infelizmente, nós estamos inseridos num contexto onde nós, inclusive, costumamos ouvir bastante sobre nós que somos cristãos, costumamos ouvir bastante questionamento de pessoas que chegam para nós e falam assim, o que você faz no mundo secular? Qual é a sua profissão? Sabe, é interessante quando nós fazemos essa diferenciação, nós estamos separando a nossa vida cristã no que diz respeito a nosso trabalho eclesiástico no final de semana, quando normalmente estamos na igreja, com o trabalho secular, quando estamos na segunda-feira em diante, de segunda a sexta-feira, vamos dizer assim. Então, nós criamos um problema grande quando nós dicotomizamos esse tipo de pensamento. Nós separamos a vida eclesiástica com a vida
secular. E isso, na verdade, a Bíblia não nos diz que isso é possível acontecer em nossas vidas. A nossa vida, ela se pauta a partir do momento em que nós realmente fomos alcançados pelo poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir daquele momento, a nossa vida somente se diz respeito a uma vida cristã. E seja ela na igreja, seja ela no trabalho, seja ela no trabalho doméstico, profissional, seja no que for, a nossa vida é uma só. Somente a nossa vida cristã. Nós estamos de uma forma única diante da palavra de Deus. Mas o nosso pensamento muitas vezes nos leva para um lado interessante, né? Ao ponto de nós pensarmos. E com isso, não há problema se eu ser um pouco relaxado em meu trabalho. Ora, eu faço tudo certinho durante a semana, tal, mas faço um pouco com uma certa indiferença, indolência, mas quando chega no final de semana, quando eu estou diante da escola discipuladora, quando eu estou diante dos cultos e tudo mais, eu faço tudo direitinho, eu faço conforme o Senhor me ensinou, eu dizimo, eu colaboro com as missões da igreja, então eu estou muito bem. Então não há problema durante a semana em eu estar um pouco relaxado em meu trabalho. Deixarei para fazer o meu trabalho, o meu melhor, quando eu estiver fazendo aquilo que gosto de fazer, que considero a minha paixão, e com isso, como eu disse, nós usamos dessa dicotomia. Ora, de segunda a sexta, eu não sou cristão, não tenho nenhuma responsabilidade com Deus e com a palavra, mas no final de semana eu tenho. Então, esse é um grande perigo. A indolência pode tomar proporções desastrosas ao ponto de considerarmos nosso trabalho como algo relativo e assim nos afastarmos da verdade absoluta da palavra de Deus. Notem que essa relativização, ela traz grandes consequências para as nossas vidas. E isso é o que esse modo nos propõe. E esta aula de hoje nos traz como alerta e grande preocupação sobre a indiferença de tratarmos o nosso trabalho de forma indiferente ou indolente. Você compreende isso? Você compreende que o que nós estamos falando hoje nada mais é do que algo de estar à parte das nossas responsabilidades como cristãos? Ser indiferente ou indolente não significa necessariamente inatividade, uma falta de produtividade. Mas notem, assim como pior do que essa inatividade ou então a falta de produtividade no nosso trabalho é a inatividade do nosso coração. Uma incapacidade, uma falta de vontade para perceber ou aceitar os propósitos de Deus para o trabalho que Ele mesmo nos deu. Isso tem uma implicância muito grande. Notem que quando Paulo, escrevendo aos irmãos em Éfeso, no capítulo 6, no versículo 7, ele é bem enfático. E ele traz para nós algo até mesmo assustador. Ele fala, olha, nós precisamos servir de boa vontade, como ao Senhor e não como a homens. Ele estava alertando aqueles irmãos e eu penso que existia um problema muito sério com relação a essa indiferença. Ele chama a atenção dos cristãos no que diz respeito à verdadeira responsabilidade. Nós não estamos aqui para servir a pessoas, não estamos aqui para, de fato, agradarmos pessoas, mas nós estamos aqui servindo
ao Senhor, e não como a homens. O nosso trabalho não cabe ter indolência, indiferença, porque nós não estamos aqui para servir a homens. Antes de tudo, nós estamos servindo ao Senhor. E isso tem uma implicância enorme. Quando a indiferença ou a indolência toma conta de nossa mente e coração, os resultados são devastadores. E, de fato, são mesmo, de verdade. Presta atenção em algumas desses indiferença traz para nós como resultados, como frutos. Preste atenção no que diz respeito a isso. Ele traz para nós o desalento, ele traz para nós a falta de alegria. Consequentemente, virão as reclamações, o descontentamento, a preguiça, a passividade, querer agradar as pessoas, pagar na mesma moeda. Você já escutou esse ditado? Vou pagar na mesma moeda. Buscar o caminho mais fácil. E olha só essas segundas-feiras tenebrosas. Ah, hoje é domingo. Nossa, a frase que eu sempre escutava, sempre no passado, era quando aquela musiquinha do término do Fantástico chegava, fala: meu Deus, já chegou a segunda-feira. Que terrível. Esses são os frutos de sermos indolentes em nosso trabalho. Então, quando nós agimos e pensamos conforme a indolência ou a indiferença, é inevitável que esses frutos venham a nós e nós não conseguimos, inclusive, vivermos de uma forma plena. Paulo ensina aos Tessalonicenses, de forma clara e inequívoca, que a indiferença ou a indolência jamais deve ser a marca dos cristãos. Jamais, nós não temos a indiferença ou a indolência como opção de vida. Não temos. Olha só o que ele escreve no versículo 10 do capítulo 3 de 2 Tessalonicenses. Guarde esse texto e depois leia a partir do versículo 10 até o término dessa sessão. Mas ele diz assim, a princípio, já falando com os irmãos, que ora apareciam e demonstravam ali uma certa indiferença, uma certa preguiça, uma falta de vontade no trabalho. Porque quando eu ainda convosco vos ordenamos isto: se alguém não quer trabalhar, também não coma. Muito forte essa frase, mas é a pura verdade, porque os irmãos estavam agindo com indiferença, com indolência e mais, estavam explorando outras pessoas. E com isso Paulo diz, se você não quer trabalhar, tudo bem, mas então também você não terá o direito de comer. Tá certo isso? Então ele traz essa responsabilidade, esse alerta. Paulo também deixa bem claro como deve ser o proceder do cristão em toda a sua vida, inclusive no trabalho. Vamos ler? Olha só, Colossenses 3, 22 a 24. Esse texto, irmãos, vão nos acompanhar em todo esse módulo desse tema que estamos estudando neste módulo, né? O Evangelho no trabalho. Vamos ler? Olha só, e vamos perceber as consequências desse texto. Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor, segundo a carne. Notem que o Senhor aqui está escrito em letras minúsculas. Não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor, em letras garrafais agora, maiúsculas. Tudo quanto fizerdes, faze-o de todo o coração,
como para o Senhor, e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estais servindo. Notem que Paulo está escrevendo para aqueles irmãos, mas num contexto onde a escravidão era evidente. Mas essas palavras então não serve para mim hoje, pastor? Serve sim, porque a mesma palavra para como estava falando para os escravos, sejam eles escravos ou até mesmo empregadores, hoje nós tomamos para nós como exemplo de vida e caminho a ser seguido. Servos, obedecei a tudo ao vosso Senhor, ou seja, o seu empregador. Hoje podemos colocar que nós, como colaboradores, vamos dizer assim, empregados, devemos servir ao nosso Senhor, o nosso empregador, o nosso patrão, de todo o coração, na verdade, não servindo apenas sob vigilância, ou seja, eu trabalho numa linha de produção, onde eu preciso produzir X peças por minuto, a cada 5 minutos, não sei. Mas a minha produção aumenta quando o meu patrão está próximo. Então, Paulo está dizendo assim: não sejamos assim, não sejamos hipócritas ao ponto de, quando o nosso patrão está chegando, é que nós aumentamos a nossa produção. Não é assim, porque o nosso patrão, na verdade, o nosso Senhor, com letras garrafais, não é o nosso patrão que está lá na empresa, mas sim o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso devemos tratar o nosso trabalho com grande responsabilidade, mas com singeleza de coração, temendo não o patrão, mas sim ao nosso Senhor. Tudo quanto fizerdes, faze de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Estamos inseridos no contexto do trabalho, porque Deus colocou a nós lá naquele local. Deus tem um propósito grande para nós em cada local que estejamos inseridos. Por isso, irmãos, eu quero ser bem objetivo no dia de hoje. Diante desses alertas e orientações bíblicas, devemos refletir e analisar nossas vidas, nos fazendo algumas perguntas. Primeiro, antes de fazer essas perguntas, eu quero chamar a sua atenção para o que o breve catecismo de Westminster nos traz de importância máxima. Vocês todos conhecem que eles foram desenvolvidos através de perguntas e respostas. E a primeira pergunta, já para nós pensarmos aqui nesse contexto da indiferença no trabalho. Qual é o fim principal do homem? O concílio se reuniu e trouxe numa primeira preocupação essa primeira pergunta. Ora, então, para que o ser humano existe? Qual é o fim principal do homem? E a resposta, baseada na palavra de Deus, sem dúvida nenhuma, sem nenhum erro, o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Ele não diz que é glorificar a Deus quando eu estou em meio a uma atividade eclesiástica, mas ele diz que é glorificar a Deus em todas as esferas de nossa vida. E para que isso se torne algo interessante para nós, vamos fazer algumas perguntas que trazem algumas questões para nós refletirmos. Preste atenção. Será que eu deveria fazer essa pergunta a mim mesmo no que diz respeito ao meu trabalho? O meu trabalho é simplesmente um meio para alcançar um fim? Para servir minhas próprias necessidades? Será mesmo que aonde eu estou inserido ali, eu só tenho satisfação quando as minhas necessidades são supridas?
quando a minha questão financeira ela é boa, o meu salário é bom. Se não for bom, eu vou tratar de qualquer forma, eu vou empurrando com a barriga. Já escutou esse ditado? Estou empurrando com a barriga. Então fica aí essa pergunta para nós refletirmos. A segunda pergunta é: o meu trabalho me deixa totalmente frustrado? Nós sabemos que com a queda de Adão, com o pecado lá no início e tudo mais, o trabalho do ser humano ele é um mix de satisfação com frustração, ou seja, um cansaço excessivo, enfim, tudo aquilo que foi dado como responsabilidade a Adão no paraíso e ele não cumpriu. Como consequência disso, nós sabemos que agora o fruto do nosso trabalho ele é penoso e é frustrante. Então, nós temos uma certa algo que nos traz frustração. Mas a pergunta é: o meu trabalho me deixa totalmente frustrado? É isso que eu considero o meu trabalho? E uma terceira pergunta: o meu trabalho se torna dissociado do discipulado cristão? Lembram do que eu falei da dicotomia, de nós separarmos a nossa vida cristã do final de semana, quando eu estou nas atividades eclesiásticas, eu sou cristão. Agora, na segunda-feira até sexta-feira, eu deixo um pouco esse discipulado cristão, não sou mais aquela pessoa cristã, não preciso cumprir mais com as minhas obrigações. Será que isso não tem feito parte das nossas vidas como um todo, no nosso trabalho? Deus trouxe essa situação para a minha vida. Deus trouxe essas questões para que eu estivesse de olhos abertos, atentos àquilo que provavelmente eu possa estar fazendo acontecer durante a semana em meu trabalho. E com isso, o que Deus quer que eu aprenda com isso? O que será que Deus deseja que eu entenda definitivamente e tome como ensinamento para mim nesse momento? O que eu já aprendi e Ele quer que eu aplique nessa situação? Você já se fez essa pergunta? Você já se colocou diante de Deus, diante das questões que acontecem em seu trabalho, e você parou para pensar o que o Senhor deseja que eu faça e aplique nessa situação? O que eu devo mudar, Senhor? Como isso fortalecerá minha fé e trará glórias a Ele cada vez mais? Estamos aqui para glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Ora, mas como vamos gozar dessa maravilhosa presença do Senhor se eu não consigo glorificá-lo em todas as áreas da minha vida? O que o Senhor deseja que eu faça? E com isso, queridos, fazer essas perguntas e depois agir à luz das mesmas é exatamente o que Paulo diz aos Efésios, é o que significa combater a indolência, a indiferença no trabalho. E assim, lembram lá no versículo de número 7 de Efésios 6, servir de boa vontade, como ao Senhor. Nós temos que servir em nosso local de trabalho. E o local de trabalho, ele não se restringe somente à área profissional. Como o pastor Marco Aurélio falou na semana passada, o nosso local de trabalho se diz respeito até mesmo nas nossas questões domésticas, nas responsabilidades domésticas, onde eu tenho que criar um filho, onde eu tenho que limpar a casa, onde eu tenho que cozinhar, lavar louça, no nosso caso dos homens, em fazer reparos na casa, tal. Isso tudo tem que glorificar o Senhor. Tem que ser feito como ao Senhor. Você não está fazendo para agradar pessoas, mas sim ao Senhor. Eu quero concluir. Nós teríamos muito tempo para conversar hoje aqui, muito assunto para conversar.
mas eu quero ser breve, porque também nós temos hoje, vamos dar continuidade àquela novidade de estarmos sempre com uma pessoa conosco. Nós estamos nessa parte onde estamos expondo as questões, e depois nós vamos para a parte prática. E hoje nós estamos aqui com o nosso irmão presbítero Milton, e ele vai trazer aqui para nós algumas orientações, algumas questões que possam edificar. Mas para concluir essa parte expositiva, eu quero chamar a nossa atenção. O Senhor deseja que trabalhemos. O trabalho é importante para Deus. Deus tem propósitos para nós em nosso trabalho. Ele nos criou para trabalhar. E embora o pecado de Adão tenha garantido que o nosso trabalho seja misturado com frustração, Deus ainda assim planeja usar o nosso trabalho para trazer glórias a Ele e para trazer o bem em nossa vida e através dela. Isso significa que não temos a opção de sermos indolentes em nosso trabalho. Nós estamos aqui para glorificar o nome do Senhor em todas as áreas da nossa vida. Se formos culpados de indolência em nosso trabalho, de novo, a solução é de nos arrependermos e assim rejeitarmos as formas errôneas de pensamento. Reconhecer a indolência no trabalho de forma como ela é um pecado e nos comprometermos novamente com os propósitos de Deus em nosso abençoado trabalho. Talvez essa seja a hora e o momento de nós refletirmos e pensarmos que tanto a idolatria como a indolência fazem parte de uma linha perigosíssima em nossas vidas, a linha do pecado. Então, nós devemos refletir acerca desses perigos e, se necessário for, nos arrependermos diante de Deus, para que a gente possa honrar ao nome do Senhor, glorificar o nome do Senhor em todas as áreas das nossas vidas, inclusive o nosso trabalho. Para essa semana, eu gostaria que você colocasse em teu coração a necessidade de meditar na palavra de Deus em dois textos específicos. 2 Tessalonicenses 3, dos versículos 6 a 15, e também Colossenses capítulo 3, de 22 a 24. Eu quero concluir com vocês da mesma forma com que Paulo concluiu no capítulo 11 de Romanos. No último verso, no último versículo, ele diz assim: todos conhecem, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele seja glória para sempre. Amém. Tudo pertence ao nosso Senhor, inclusive as questões do nosso trabalho. Amém, queridos irmãos? Agora, nesse momento, eu quero convidar o presbítero Milton, e se o pastor Marco puder evidenciá-lo também aqui na tela, seria muito bom. Eu gostaria de pedir para o presbítero Milton que fizesse a sua breve apresentação pessoal e profissional, e logo após eu farei uma pergunta para ele trazer para nós algumas orientações, algo que ele possa acrescentar acerca desse trabalho. Presbítero Milton, está por aí, presbítero? Oi, pastor, tudo bem? Tudo ótimo, presbítero. Que bacana, muito legal ter você aqui
conosco, participando ativamente na aula, e eu achei assim muito bacana esse formato, né? Esse Uhum. formato da aula aos domingos, da escola discipuladora, achei bem bacana. Então, dentro desse tema, Milton, eu gostaria que você, em primeiro lugar, fizesse uma breve apresentação pessoal e também profissional, e depois a gente bate um papo, mesmo que rápido, não temos muito tempo, mas eu tenho certeza que será abençoador. Por favor, presbítero. Ok. Bom, meu nome é Milton, né, Goulart, sou presbítero na Igreja do Calvário, já no terceiro mandato, né, desde 2006. Nós chegamos com a minha família, a Verônica e meus filhos. Quando chegamos, eram o Gabriel e a Elô, né? A Elô lá que participa do louvor. E hoje, em 2010, a partir de 2010, nós temos o Thomas também, que foi a bênção da nossa vida, né? Depois de alguns anos aí, o Gabriel tinha 13 anos quando o Thomas chegou. E então estamos na obra aqui no Calvário desde esse tempo, né? Minha profissão, né? A minha atividade profissional, ela está voltada às questões ambientais. Então, eu sou empresário na área de tratamento de resíduos ambientais, principalmente em águas residuárias, né? Águas que estão poluídas e que precisam ser devolvidas ao meio ambiente com qualidade. Então, esta é a nossa principal atuação aí nesse mercado ambiental. Legal, bacana. Milton, dentro desse tema que nós abordamos hoje, que fala sobre, já na semana passada falou sobre a idolatria e hoje do perigo também da indiferença e da indolência. Dentro desse tema, eu queria fazer uma pergunta para você, muito tranquila, mas que traz grandes ensinamentos para nós. Como que essa verdade trazida pela palavra de Deus, que a indiferença não é uma opção para o cristão, como que essa verdade fez e ainda faz diferença em sua vida, tanto pessoal como profissional? Como que essa verdade influencia o seu dia a dia no trabalho, como empregador e também como profissional, não somente com seus colaboradores, mas também com clientes, com fornecedores, enfim, uma gama, né, que envolve essa atividade empresarial. Ok, pastor. Eu acho que na nossa vida pessoal, a questão desta indiferença para o cristão, né? Estamos falando como cristão, realmente ela não é não deve ser algo que faça parte do nosso dia a dia. O cristão deve ter uma preocupação intensa com isso, porque eu acho que tem a ver com integridade, tem a ver com honestidade, tem a ver com a fé que temos, com aquilo que nós demonstramos para as pessoas. Então, realmente, eu concordo plenamente com o senhor e com a palavra de Deus, né, que essa não é uma opção para o cristão, né, viver com essa indiferença, nessa indolência, nas questões do trabalho e em todas as questões, como foi colocado, dentro de casa, em tudo aquilo que se faz, né? É, eu venho lá do campo, né? Eu venho de uma família de cafeicultores que tem uma questão assim com um trabalho bastante é, ativa, como creio que todos os irmãos, mas quem conhece o campo sabe da importância do trabalho ali no seu dia a dia, né? O quanto é doloroso, o quanto é difícil. Então, desde muito pequeno, eu nutria, pelos exemplos do meu pai, da minha família, a importância de ser um bom funcionário, de ser um bom trabalhador, de dar exemplo ali, né? E desde 2004 nós estamos com a nossa empresa e
desde então, o que tem me dirigido é o exemplo que eu preciso ser para aqueles que estão ao meu redor. O exemplo de profissional, o exemplo de dirigente, né? O exemplo de gerente, o exemplo de diretor, o exemplo de patrão, o exemplo de trabalhador, né? Porque eu trabalho também, eu todo dia, né? No trabalho. E como o senhor colocou, realmente a gente tem uma gama de relacionamentos muito grande, né? Então, eu faço uma função técnica comercial, então eu preciso vender algo técnico e isto que eu vendi, eu preciso entregar para o meu cliente, então já começa aí, eu não posso ser relapso nessa questão, então eu garanto para o meu cliente um resultado, eu tenho que entregar o resultado para ele, ele vai me cobrar esse resultado, então isso faz parte também da necessidade dessa integridade, dessa ação de honestidade mesmo naquilo que a gente oferta, naquilo que a gente vende, naquilo que a gente entrega, né? Então, não passa só por uma questão comercial, e isso aqui eu já quero deixar alguma dica nesse sentido para quem for da área comercial, ou que vende serviço, ou que presta serviço, né? A importância de entregar realmente aquilo que ele tá vendendo, né? De entregar o resultado. E isso, na minha área, é muito importante, é muito legal também, porque eu entrego o resultado para aquele que comprou o meu serviço, mas também para o meio ambiente. Quando eu dou resultado para a empresa, eu estou dando resultado na questão ambiental, eu estou entregando uma água de qualidade para o meio ambiente. Então, também tem uma questão aí envolvida, né, que é importante, essa questão ambiental, né? Mas, além da relação com o meu cliente, eu tenho relação com o fornecedor. Então, não é porque o meu fornecedor ele me entrega o serviço que ele promete, eu devo banalizar ou eu devo tratá-lo de maneira indiferente. Muito pelo contrário, ele é um parceiro que eu necessito dele para a minha atividade, para o meu rendimento, e para eu entregar o meu serviço com qualidade, eu preciso receber serviço de qualidade também. Então, eles precisam também ver na minha empresa exemplo de uma empresa correta, de uma empresa onde tem honestidade, integridade naquilo que faz, né? Mas também eu tenho relações com os meus funcionários, meus técnicos, aqueles que estão no dia a dia, e eu preciso ser exemplo para eles também. Eles precisam entender que lá da parte nossa também há esta preocupação, né? Se ele me vê uma pessoa o dia todo lá sem me preocupar com minhas atividades, provavelmente ele não vai se preocupar com a dele também. E nessa atividade que a gente vive, atendendo o Brasil todo, né, viajando muito, então eu passa por questões como o técnico ele viaja sozinho, ele vai se alimentar, ele vai dormir em hotel, ele vai atender o cliente. Então, como que em qual hotel ele vai dormir, em qual restaurante ele vai comer, será que ele está se preocupando com as despesas que ele traz para a empresa, e isso vai implicar diretamente na saúde financeira da empresa. Então, que tipo de hotel que eu fico, que tipo de refeição que eu participo, pensando na empresa, não pensando, quando eu digo isso, eu não estou dizendo que o funcionário tem que viver com má qualidade, muito pelo contrário, mas existem os excessos, né? E a integridade também está relacionada a isso, né? Então, eu tenho um sócio, então a gente precisa ter uma afinidade muito grande, isso passa por honestidade, passa por integridade nos assuntos profissionais, isso passa por questões muito relevantes, né, nesse trato. Não dá para a gente, você tendo um sócio, você relaxar no seu trabalho, bom, eu vou fazer de qualquer forma porque tem alguém que pode fazer no meu lugar, ou ele cuida disso. Muito pelo contrário, a gente divide bem as funções e cada um cuida muito bem da sua área e, graças a Deus, tem dado muito certo, né? A empresa, hoje nós temos mais de 30 funcionários e atendemos todo o país e com excelência nos resultados daquilo que nós vendemos.
Que bênção, que bênção. E eu quero aqui também tocar num assunto que, na verdade, não deveria, porque faz parte de, né, de uma lição futura desse módulo, né? Mas eu quero dar, como diz os jovens, eu quero dar Olha, um pequeno spoiler com relação a esse assunto. O que você também representa dentro da sua própria empresa, né, Milton? E também com todo o Brasil, como a sua imagem como ser humano e como cristão, principalmente, essa questão do discipulado não estar dissociado, ou seja, eu faço discipulado paralelo com uma pessoa, mas o que diz respeito ao meu trabalho eu não preciso, então está dissociado. Isso não é verdade. Como que as pessoas, no seu ambiente de trabalho, elas possam olhar para você como um verdadeiro cristão e interessar-se em você, nas suas boas ações e tudo mais, sendo que se você fosse indiferente ou indolente, você não passaria essa credibilidade para com seus colaboradores, seus clientes, enfim, toda esse cuidado que você tem como cristão, como profissional, como ser humano, em tratar todas as questões profissionais com a devida atenção e principalmente honrando ao Senhor. Eu quero parabenizá-lo, viu, Milton, pela atitude sua como profissional e principalmente como cristão em seu ambiente de trabalho. E o que você deixaria hoje para nós encerrarmos? Deixaria como exemplo, como orientação para aqueles que estão conosco assistindo agora ao vivo, ou até mesmo outros que irão assistir depois a gravação e tudo mais, no agir como cristão em nosso trabalho. O que você orientaria assim diretamente e objetivo agora? sim. Primeiro que assim, hoje o nosso currículo das experiências profissionais, ele é muito importante. Ele tem lá, né, a sua relevância, desculpa, é, das suas experiências anteriores no trabalho, né, e tudo mais, mas a relação com as pessoas, né, e a relação com o trabalho diz muito mais do que toda a experiência passada que alguém possa ter tido. Então, se alguém quer sucesso, se alguém quer sucesso na sua vida profissional e na sua vida pessoal, ela tem que lembrar sempre do que foi mencionado com muita clareza pelo Senhor aqui, que tudo que nós fazemos para o Senhor. Toda a nossa vida ela tem que ser dedicada ao Senhor. Então, no meu ambiente de trabalho, o que eu procuro ser como cristão, que foi a primeira pergunta que o senhor fez, é o exemplo de vida. Então, o que sai da minha boca, o que as pessoas ouvem da minha boca, o que as pessoas veem em mim quando estou trabalhando. Então, esta é a minha preocupação. E esse é uma dinâmica difícil, né? Porque nós estamos num ambiente de pessoas não cristãs, de pessoas cristãs, de pessoas mais jovens, de pessoas mais velhas, então, de clientes, de fornecedores, enfim, uma teia muito grande de convivência, de vivência que ah, eu atribuo assim como o exemplo a maior mensagem como cristão que nós podemos dar. E exemplo em tudo, no que você fala, no que você faz, na maneira como você vive, na importância que você dá ao trabalho, na importância que você dá ao dinheiro, na importância que você dá ao dinheiro particular, naquilo que você ofere, mas também naquilo que você paga para os seus funcionários ou naquilo que eles também têm como salário, né? Os méritos, enfim, as benesses que eles podem ter na empresa, os benefícios, né, que eles podem vir a ter. E assim, o que eu deixo de orientação para as pessoas é que não esqueçam disso, não relaxem nisso, né? Não tenham assim, não fiquem
desatentos a esta questão do relaxamento na sua atividade, em todos os aspectos. No papel que você vai preencher ali, no e-mail que você vai mandar, né, em como você coloca os e-mails, como pensar como as pessoas vão ler aquele e-mail. Hoje, lá na empresa, a gente tem uma pessoa que eu atribuo como uma das que mais assim trazem qualidade no seu trabalho, no trabalho que ela entrega, que é a nossa copeira. Ela faz com tanto carinho, ela faz com tanta dedicação, ela faz de uma maneira tão importante, né, para ela, naquilo que ela está fazendo, que reflete na qualidade do trabalho dela. Então, o relaxamento é o perigo, o esquecimento, e na vida cristã é assim, né? Às vezes a gente relaxa um pouquinho na atenção que a gente tem que ter com aquilo que nós demonstramos e acabamos nos perdendo nisso. Que bênção, que bênção. Presbítero Milton, eu quero agradecer de todo o coração essa colaboração que foi assim extremamente importante e edificante para nós. Eu louvo a Deus por sua vida, por sua empresa e por todos os colaboradores e todos que ali estão. E peço a Deus e oro ao Senhor que continue assim, porque assim nós vamos ver o nosso local de trabalho sendo transformado para a glória de Deus e por intermédio também do nosso testemunho de vida como cristãos. Eu quero agradecer também a todos que estão conosco aqui nessa aula e quero dizer que essa é um tema muito importante que nós devemos colocar em extrema consideração em nossas vidas, e que se por acaso existe algo que não estávamos fazendo até hoje, que nós façamos, que nós mudemos, que nós nos arrependamos da forma do que nós estamos tratando o nosso trabalho. Nosso trabalho, ele de fato foi feito para honrar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, nós, a partir de hoje, nós vamos servir a Cristo em nossa profissão também, mas com o verdadeiro propósito, o propósito de glorificar o nome do Senhor. Eu quero orar, antes de encerrarmos, passar a palavra ao pastor Marco Aurélio, mas eu quero orar com vocês e agradecê-los por esse tempo especial e edificador diante da palavra do Senhor. Santo Deus e eterno Pai, quão relevante, ó Deus, é esse tema para as nossas vidas, ó Deus. Quão relevante é a Tua palavra para cada um de nós. Nós aqui diante do Senhor agora, diante da Tua igreja, estamos aqui, ó Deus, para renunciar tudo aquilo que de fato estamos fazendo e desagradando ao Senhor. Em nosso ambiente de trabalho, muitas vezes estamos agindo de forma relaxada, ó Deus, e deixando de glorificar o Teu santo nome. Por isso, se existe aqui, ó Deus, a partir da minha vida, formas errôneas, ó Deus, de tratar a importância do nosso trabalho, eu quero pedir perdão e também, em nome dos meus colegas que aqui estão, dos meus irmãos, ó Deus querido, pedir perdão ao Senhor, porque muitas vezes não estamos fazendo aquilo que apraz em Teu coração. Nos perdoe, ó Deus. Nos perdoe, nos ensine dia após dia, por intermédio da Tua palavra, e, ó Deus, do acompanhamento do Espírito Santo em nossas vidas, para que façamos aquilo que lhe agrade, ó Deus. Nos perdoe nesse dia que é do Senhor, ó Deus. Nos perdoe e muito obrigado pelas orientações desse dia. Nós Te glorificamos, Te exaltamos nesse momento, através do nome precioso de Cristo Jesus,
no nosso Senhor e Salvador. Amém. Muito obrigado, queridos irmãos. Pastor Marcos.